Seu filho tá ficando agressivo. Grita mais, reage rápido, bate, explode por coisas pequenas. E aqui vem uma pergunta incômoda, mas muito importante. E se esse comportamento tá sendo aprendido dentro de casa? Deixa eu te perguntar algo com honestidade. Seu filho se irrita muito rápido? Tem dificuldade para se acalmar? Reage antes de pensar? Expressa raiva no lugar de palavras? A agressividade nas crianças não aparece por acaso. Não é o jeito dele, e quase nunca é desobediência. A agressividade é um sinal de que o cérebro da criança está transbordando. E existe um hábito muito comum que ensina as crianças a reagirem com agressividade. Um hábito que muitas mães e muitos pais repetem todo dia. Um hábito que parece normal, que parece disciplina, mas que, pela psicologia, produz o efeito contrário. Muitos estudos por anos com crianças e famílias estudando a regulação emocional, o desenvolvimento do cérebro e os padrões de comportamento na infância. Nos próximos minutos, vamos descobrir juntos o que está por trás dessa agressividade e o que você pode começar a fazer diferente ainda hoje. Quero te contar uma história real. Um pai chegou ao consultório frustrado. Me disse: "Minha filha é agressiva. Se irrita rápido, bate no irmão, grita quando algo não sai como quer." Ele buscava regras, castigos, controle. Mas ao observar como eles interagiam, a causa ficou evidente. A menina não era agressiva. Ela estava emocionalmente saturada. E cada vez que o adulto reagia da mesma forma, o cérebro dela aprendia uma lição muito clara: o poder vem da força. Pensa nisso. Quantas crianças copiam as reações emocionais das pessoas ao redor? Copiam o tom, a intensidade, a forma de lidar com a frustração. Quando uma criança vive em um ambiente onde as emoções explodem, o cérebro dela aprende a explodir. Quando ela é corrigida com dureza emocional, aprende dureza. Quando não se sente ouvida, o corpo fala mais alto. A agressividade quase sempre é o resultado de emoções não processadas. A criança não sabe dizer: "Estou sobrecarregada, estou sem controle, não me sinto segura." Então o corpo reage. Nesse vídeo você vai entender qual hábito ensina a agressividade, por que ele afeta diretamente o cérebro da criança e como substituí-lo por algo que gera calma e autocontrole. Mas antes, se pergunta com honestidade: quando meu filho se irrita, o que é que eu estou mostrando para ele nesse momento? Essa pergunta muda tudo. Antes de continuar, deixe eu me apresentar. Aqui é o Vínculo Mães, Neuropsicologia Infantil para Mães, um espaço onde a gente trabalha com famílias, com mães e crianças, estudando como as emoções, o estresse e as palavras moldam o cérebro em desenvolvimento. Aqui, a gente não fala de filhos perfeitos, a gente fala de vínculos reais. O hábito que mais ensina a agressividade às crianças e que muitas mães confundem como autoridade é reagir com intensidade emocional. Não estamos falando só de gritos, estamos falando de tom duro, olhar tenso, gestos bruscos, respostas rápidas, cheias de raiva. Muitas mães dizem: "Eu não bato, não xingo", mas o corpo fala mais alto do que as palavras. O cérebro da criança não analisa, não raciocina, não compara. Ele apenas sente. E quando sente intensidade, ativa o modo defesa. Um cérebro em modo de defesa não escuta, não pensa, não aprende. Só reage. Lembro de uma criança que me disse: "Quando meu pai fica bravo, sinto uma coisa forte aqui." E se tocou no peito. Aquilo não era raiva, era medo. Mas o medo não expresso se transforma em agressão. Aqui está a chave psicológica.
A agressão infantil, muitas vezes, é medo disfarçado. Quando o adulto reage com raiva, a criança não aprende autocontrole, aprende a explodir, porque é isso que vê, é isso que copia. O cérebro aprende por imitação emocional. Se o adulto perde o controle, a criança aprende que perder o controle é normal. Se o adulto responde com dureza, ela aprende dureza. Se o adulto usa força emocional, ela aprende que a força é o caminho. Muitas mães acreditam que reagir com firmeza impõe limites, mas na realidade, ensina a agressão. A criança não entende o limite, ela entende o impacto emocional. E quando esse impacto se repete, o cérebro se programa. Aqui vai algo muito prático. Da próxima vez que seu filho explodir, faça o contrário do que seu impulso pede. Não suba o tom, não acelere, não invada. Baixe a sua energia primeiro. Respira devagar, solta o corpo, suaviza a voz. Porque quando a sua energia baixa, o cérebro dele também baixa. Essa mudança parece pequena, mas é enorme. Já vi crianças agressivas se transformarem, não porque o adulto falou mais alto, mas porque falou mais calmo. Uma criança não aprende autocontrole sozinha. Ela aprende se contaminando da sua calma. O segundo hábito que alimenta a agressividade nas crianças e que muitas mães não reconhecem é invalidar o que a criança sente. Acontece quando o adulto quer apagar a emoção rápido, quando minimiza, quando corrige o sentimento em vez de acompanhá-lo. Não é para tanto, para de chorar, não fica com raiva disso, isso não dói. Para a mãe, são frases normais. Para o cérebro da criança, são mensagens muito claras. O que eu sinto não importa. A minha emoção está errada. Não tenho espaço para me expressar. E aqui aparece algo muito importante. Uma emoção que não pode ser expressa não desaparece, ela se acumula. E o que se acumula por dentro sai depois, em forma de agressão. Muitas crianças não sabem dizer: estou frustrada, me sinto humilhada, estou triste. Então o corpo fala por elas. Batidas, gritos, empurrões, reações impulsivas. A agressividade muitas vezes é dor que não foi ouvida. Lembro de uma criança que me disse: quando fico bravo, me dizem que sou mau, aí fico mais bravo ainda. Ela não se sentia compreendida, se sentia atacada. E quando uma criança se sente atacada, ela se defende. A defesa emocional de uma criança parece agressão. Aqui está a chave. Uma criança validada aprende a se regular. Uma criança invalidada aprende a atacar. Porque a validação acalma o sistema nervoso e a invalidação o ativa. Muitas mães têm medo de validar, porque acham que isso reforça o comportamento ruim. Mas validar não é permitir. Validar é reconhecer. Você pode dizer: entendo que você está com raiva. Vejo que isso te frustrou. Foi difícil para você. E depois, quando o corpo baixar, guiar o comportamento. Primeiro, a emoção. Depois, a correção. Se você inverter essa ordem, o cérebro fecha. Para um segundo agora e pensa: quando meu filho sente que a emoção dele tem espaço, o corpo relaxa e a agressão perde força, porque ele não precisa mais gritar para ser visto. O terceiro hábito que aumenta a agressividade nas crianças e que muitas mães usam achando que é disciplina é humilhar ou envergonhar a criança para fazer ela obedecer. Acontece quando o adulto corrige na frente de outros, quando ridiculariza, quando usa sarcasmo, quando compara, quando faz a criança se sentir pequena. Olha como seu irmão consegue. Que vergonha, você sempre faz isso, não te dá nada? Para a mãe, pode parecer uma chamada de atenção,
Para o cérebro da criança, são feridas profundas. A vergonha não ensina, a vergonha quebra. Quebra a autoestima, quebra a confiança, quebra a conexão. E quando uma criança se sente humilhada, o cérebro entra em modo ataque ou fuga. Algumas crianças fecham, outras explodem. A agressividade, muitas vezes, nasce da humilhação acumulada. Lembro de uma criança que me disse: "Quando fazem pouco de mim, sinto uma coisa quente por dentro e quero bater." Aquilo quente não era maldade, era dor convertida em raiva. Aqui está a verdade psicológica. A vergonha cria raiva interna. A raiva não expressa se converte em agressão. Muitas mães acreditam que envergonhar corrige rápido, mas o preço é altíssimo. A criança aprende a obedecer por medo, não por compreensão. E quando o medo se mistura com frustração, a agressão aparece. Aqui vai algo essencial. Corrija em particular, com respeito, com voz calma. Proteja a dignidade da criança. Uma criança que se sente respeitada consegue ouvir. Uma criança humilhada só quer se defender. Outra ferramenta muito importante: nunca coloque rótulos na criança. Não diga "você é mau, você é agressivo, você sempre é assim." Os rótulos viram identidade, e uma criança que acredita que é agressiva, age como agressiva. Fale sobre o comportamento, não sobre a criança. Diga: "o que você fez não foi certo, não, você está errado." Quando você separa a criança do comportamento, você permite que ela mude sem perder valor. E isso reduz a agressão desde a raiz. O quarto hábito que alimenta a agressividade nas crianças e que muitas mães repetem sem perceber é responder com punições impulsivas. Punições que nascem da raiva, do cansaço, da frustração do adulto. Vai para o seu quarto. Acabou, tá castigado. Agora você vai ver. Para a mãe, é uma forma de controlar a situação. Para o cérebro da criança, é uma experiência de ameaça. A punição impulsiva não ensina a regulação, ensina medo. E o medo não acalma a agressão, ele a intensifica. Quando uma criança é punida enquanto está transbordando, o cérebro não aprende a lição, só aprende a se defender. E a defesa emocional nas crianças se expressa muitas vezes como raiva. Lembro de uma criança que me disse: "Quando me castigam assim, fico mais bravo por dentro, com vontade de quebrar tudo." Essa raiva não desaparece, ela fica acumulada. A psicologia é clara: punição sem conexão não educa, só cria ressentimento. Uma criança punida a partir da raiva do adulto não aprende autocontrole, ela aprende que o poder se impõe. E isso reforça a agressividade. Muitas mães acreditam que punir com firmeza freia o comportamento, mas apenas pausa por medo, não transforma. Aqui vai algo muito importante. Primeiro, regule, depois, eduque. Quando a criança explode, não é hora de punir, é hora de conter. Baixa a voz, baixa o corpo, mantenha os limites claros, mas com calma. Você pode dizer: "Isso não está certo", mas a gente vai se acalmar primeiro. O quarto hábito que alimenta a agressividade nas crianças e que muitas mães repetem sem perceber é responder com punições impulsivas. Punições que nascem da raiva, do cansaço, da frustração do adulto. Vai para o seu quarto. Acabou, tá castigado. Agora você vai ver. Para a mãe, é uma forma de controlar a situação. Para o cérebro da criança, é uma experiência de ameaça. A punição impulsiva não ensina regulação, ensina medo. E o medo não acalma a agressão, ele a intensifica. Quando uma criança é punida enquanto está transbordando, o cérebro não aprende a lição.
só aprende a se defender. E a defesa emocional nas crianças se expressa muitas vezes como raiva. Lembro de uma criança que me disse: "Quando me castigam assim, fico mais bravo por dentro, com vontade de quebrar tudo." Essa raiva não desaparece, ela fica acumulada. A psicologia é clara: punição sem conexão não educa, só cria ressentimento. Uma criança punida a partir da raiva do adulto não aprende autocontrole. Ela aprende que o poder se impõe, e isso reforça a agressividade. Muitas mães acreditam que punir com firmeza freia o comportamento, mas apenas pausa por medo, não transforma. Aqui vai algo muito importante. Primeiro, regule, depois, eduque. Quando a criança explode, não é hora de punir, é hora de conter. Baixa a voz, baixa o corpo. Mantenha os limites claros, mas com calma. Você pode dizer: "Isso não está certo, mas a gente vai se acalmar primeiro." Essa mensagem faz algo fundamental. Ela diz ao cérebro da criança: "Estou segura, posso baixar." Depois, quando o corpo estiver tranquilo, fale sobre as consequências, com firmeza, sem raiva. A consequência ensinada com calma entra, é processada, transforma. Outra ferramenta essencial: explique depois, nunca durante a explosão. Um cérebro ativado não aprende, um cérebro calmo, sim. Quando você troca a punição pela contenção consciente, a agressão começa a perder força, porque a criança não precisa mais lutar para ser ouvida. O quinto hábito que alimenta a agressividade nas crianças e que muitas mães passam despercebido é não ensinar a criança a nomear o que ela sente. A criança sente raiva, frustração, impotência, ciúme, tristeza, mas não tem palavras. E quando não há palavras, fala o corpo. Batidas, empurrões, gritos, reações rápidas. A agressividade aparece, muitas vezes, porque a criança não sabe explicar o que está acontecendo dentro dela. Lembro de uma criança que me disse: "Fico com raiva porque não sei o que falar." Essa frase explica tudo. O cérebro infantil precisa de linguagem emocional para organizar o que sente. Sem essa linguagem, a emoção fica crua, desordenada, explosiva. Muitas mães pensam que a criança já deveria saber, mas ninguém ensinou. Às vezes se fala bastante em notas de comportamento, mas não se fala de emoções. E quando não se fala, se age. Aqui está a chave psicológica. Uma criança que consegue nomear o que sente não precisa bater para ser ouvida. Colocar palavras baixa a intensidade emocional. Estou com raiva. Me sinto frustrada. Tenho medo. Estou triste. Cada palavra organiza o cérebro. Mas isso não se ensina no meio do conflito. Se ensina quando tudo está calmo. Em momentos tranquilos, fale de emoções, dê exemplos, nomeie as suas primeiro. Hoje eu me senti cansada. Isso me frustrou um pouco. Agora me sinto mais tranquila. A criança aprende observando. Outra ferramenta muito poderosa. Quando a criança explodir, ajude a colocar palavras. Você está com raiva ou frustrada? Isso te deu um ódio, né? Você sentiu que foi injusto. Não interrogue, acompanhe. Isso ensina ao cérebro outra saída, uma saída sem agressão.
Porque quando a criança aprende a dizer o que sente, ela não precisa mais usar o corpo para gritar. Quero te dizer algo com muita suavidade. A culpa não vai te ajudar agora. Saber disso é o primeiro passo. E você já está dando esse passo. A agressividade nas crianças não é um defeito, não é maldade, não é rebeldia. É uma mensagem. Uma mensagem de um sistema emocional que não sabe como se regular. Quando você entende isso, tudo muda. A criança não precisa de mais castigos, nem de mais gritos, nem de mais controle. Ela precisa de segurança emocional. A segurança é o que acalma o cérebro, é o que baixa o estado de alerta, é o que permite pensar antes de reagir. E essa segurança nasce do adulto, do seu tom, do seu ritmo, da sua presença. Cada vez que você responde com calma, você ensina autocontrole. Cada vez que valida uma emoção, você ensina a regulação. Cada vez que impõe limites sem humilhar, você ensina respeito. Cada vez que acompanha sem medo, você ensina confiança. A agressividade não desaparece quando a criança tem medo. Ela desaparece quando ela se sente segura. Quero que você lembre de algo muito importante. Uma criança não aprende a se acalmar sozinha. Ela aprende se contaminando da sua calma. O seu corpo regula o corpo dele. A sua voz organiza a mente dele. A sua presença ensina como lidar com a frustração. O medo produz reação. A segurança constrói autonomia. Isso é o que a neurociência nos diz, e é o que eu vejo acontecer todos os dias nas famílias que se permitem mudar. Agora me conta nos comentários, qual desses 5 hábitos você reconheceu em você? Sem julgamento, com honestidade. Esse reconhecimento já é uma forma de cuidado. Você não precisa ser perfeita, precisa ser consciente. Vão existir momentos em que você vai errar, em que vai reagir, em que vai levantar a voz. E tudo bem. O que importa é reparar. Dizer, me desculpa, eu me alterei. A gente tenta de novo. Pedir perdão e reparar ensina mais do que 1000 lições teóricas, porque ensina à criança algo profundo, que os erros não rompem o vínculo, que as emoções podem ser manejadas, que a relação é segura. Se você fizer apenas uma mudança hoje, que seja essa, se regule primeiro, antes de tentar regular seu filho. Essa pequena mudança transforma a agressão em aprendizado, porque seu filho não é agressivo, ele está aprendendo, e você tem o poder de ensinar um jeito melhor, com calma, com firmeza e com amor consciente. O medo produz reação, a segurança constrói autonomia. Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, compartilha com outra mãe que também precisa ouvir isso hoje. Às vezes, uma única frase muda a forma como a gente olha para o próprio filho. E agora sim, inseramos esse caminho juntos.